Palavra e Viola. Seja muito bem-vindo à edição especial de Ano Novo do Palavra e Viola. É tempo de gratidão, tempo de contar as bênçãos, tempo de avaliar tudo aquilo que vivemos neste ano e também fazer planos para o futuro, claro. Tudo isso debaixo da soberania do nosso Deus. O Palavra e Viola está no ar e você é o nosso convidado para passar esse tempinho, os próximos 30 minutos com a gente aqui na tela da IPP-TV, louvando a Deus ao som da viola caipira e ouvindo a palavra de Deus das mais diversas maneiras. Fica aqui com a gente. Hoje tem dica de finança com meu querido amigo Miguel Augusto. Você vai entender como começar o ano bem e com as finanças organizadas. Dicas importantes à luz da palavra de Deus. Fora isso, também tem Ricardo Albuquerque com o Meu Porto Seguro. Olha, notícias da Junta Missionária de Pinheiros e o nosso quadro mais que especial, Eco Musical. Fica com a gente, vamos louvar a Deus! Cristo é a nossa paz, unidos nele vivemos. Não há mais separação, paz com Deus traz união. Do seu corpo somos parte, cada qual com o seu dom, juntos em adoração, trazendo edificação. Um só povo, um só Deus, um é só mediador. O véu se rasgou e vivo está nosso Senhor. Vem em nossa geração, traz-nos reconciliação. Todos os povos, os teus filhos, ouvem teu chamar. Vinde adorar. Cristo é a nossa paz, unidos nele vivemos. Não há mais separação, paz com Deus traz união. Do seu corpo somos parte, cada qual com o seu dom, juntos em adoração, trazendo edificação. Um só povo, um só Deus, um é só mediador. O véu se rasgou e vivo está nosso Senhor. Vem em nossa geração, traz-nos reconciliação. De todos os povos, os teus filhos ouvem teu chamar. Vinde adorar. De todos os povos, os teus filhos ouvem teu chamar. Vinde adorar. Vinde, adoremos o nome do Senhor Jesus aqui no Palavra e Viola, nesse dia tão especial, o nosso especial de Ano Novo, tempo de gratidão, tempo de olharmos para o passado, vemos a fidelidade de Deus e vivemos com expectativa, com esperança para o futuro. O nosso programa continua com o devocional Meu Porto Seguro. Olá, queridos, paz e graça de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Salvador. Hoje, então, estamos concluindo o nosso último encontro da semana. Hoje é o nosso 7º encontro
de uma semana que falamos alguns aspectos sobre o nascimento de Jesus, o Deus homem, o Deus encarnado, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Hoje, no nosso 7º encontro, eu quero falar com vocês e fazer uma meditação sobre o seguinte tema: Noite de Paz. Para tanto, eu quero convidá-los para que leiamos juntos Lucas 2. Este texto foi lido no primeiro devocional desta semana e eu quero fechar a semana com o mesmo texto que abrimos a semana, Lucas 2. Nós vamos ler os versos 8 a 11. Vamos lá. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Já que nós nos ocupamos por uma semana falando sobre a encarnação e nascimento de Jesus, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha infância. Eu nasci numa família cristã, marcada por uma fé que atravessou gerações. A minha trisavó paterna foi a primeira a professar a fé em Jesus na igreja presbiteriana, e esse testemunho de fé se tornou um legado espiritual que moldou a minha história. Na minha infância, todos os anos, na noite de Natal, havia um encontro que se tornou tradição e memória no meu coração. Nós nos reuníamos na casa de um querido tio, irmão mais velho do meu pai, que se chamava Eurico, que hoje já está na eternidade. À época, ele trabalhava em um grande frigorífico num município do interior do estado de São Paulo, chamado Andradina. E a família morava ali em uma casa situada dentro do próprio terreno daquele frigorífico, à época chamado Frigorífico Mourã. Era ali que, ano após ano, celebrávamos o nascimento do Deus homem, do menino Jesus, do Deus encarnado em Jesus. E naqueles dias, antes mesmo de iniciarmos as refeições, havia sempre um culto doméstico. Às vezes, este culto era dirigido pela minha avó Célia, também na eternidade, mãe do meu pai. Outras vezes, algum tio presidia aquele culto. Fazíamos orações, líamos capítulos das Escrituras, capítulos lidos esta semana aqui nos nossos devocionais, e meditávamos detidamente em algum capítulo da Escritura que falasse sobre nascimento, encarnação de Jesus. E logo depois de uma oração de encerramento, todos cantávamos juntos um hino chamado Noite de Paz, ou Noite Feliz, dependendo da tradição.
aquela noite não era apenas uma ocasião de confraternização familiar, mas, sobretudo, um momento para falar de Jesus e para lembrar que Ele era e continua sendo o centro da celebração. Ainda hoje, eu me emociono ao me recordar daqueles encontros há quase 40 anos atrás. Eu tenho uma memória afetiva muito forte e, ao narrar essas lembranças, eu quase consigo ouvir novamente os sons daquele ambiente, as vozes unidas em cântico, o tom reverente das orações, o calor da família reunida em torno, não da mesa de comida, em torno da fé, em torno da manjedoura. Essas experiências marcaram a minha vida e me ensinaram que o verdadeiro sentido do Natal não está nas mesas fartas ou nos presentes, mas na presença viva de Cristo em nós. O hino Noite de Paz, que está inclusive no Inário Novo Cântico, ele tem uma história que começa muito antes de chegar às igrejas brasileiras. A sua origem, ela remonta ao Natal de 1818, em uma pequena vila, um vilarejo na Áustria. Ali vivia um sacerdote católico, um padre, que havia escrito 2 anos antes um poema simples e profundo sobre o nascimento de Cristo, exaltando a paz e a serenidade daquilo que ele chamava de uma noite santa. Quando chegou o dia da celebração natalina, o órgão da igreja onde eles estavam, ou onde eles se reuniam, estava quebrado. E aquele padre não queria que a celebração ficasse sem louvores, sem música. Então, ele pede a um amigo, um professor, um músico, chamado Franz Gruber, que compusesse uma melodia para o poema, de modo que ele pudesse ser cantado com o acompanhamento de um simples violão. Então, queridos, na noite de 24 de dezembro de 1818, este cântico foi entoado pela primeira vez. Era uma canção singela, mas carregada de espiritualidade, que falava de paz trazida pelo nascimento de Jesus e da luz que resplandece nas trevas. O povo se emocionou e rapidamente a música se espalhou pela região, viralizou, atravessando fronteiras e tornando-se conhecida em toda a Europa. Com o tempo, ela foi traduzida para centenas de idiomas e se tornou um dos hinos natalinos mais conhecidos e cantados em todo o mundo. No Brasil, a canção chegou por meio das traduções feitas para os inários protestantes. No Inário Novo Cântico, usado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, esse hino aparece, salvo erro, no número 243, sob o título Noite de Paz. A versão em português preserva o espírito da composição original, destacando a serenidade do nascimento de Cristo, os anjos que anunciam a boa nova e a paz que emana da presença do Salvador. Noite Santa. Um hino que nasceu de um possível acidente, uma necessidade muito prática de substituir um órgão quebrado por um simples violão. Transformou-se
em um dos maiores símbolos da música cristã que fala sobre nascimento e encarnação de Jesus. A sua simplicidade musical, a sua mensagem universal de paz e de esperança fizeram dele um cântico que atravessa culturas e gerações, lembrando sempre que o nascimento de Jesus é a verdadeira fonte de luz e reconciliação para o mundo. Para terminar, a versão que eu cantava na infância dizia mais ou menos assim: noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor. Nas campinas, ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, ó que belo resplendor, ilumina o menino Jesus. No presépio do mundo, eis a luz. Sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Há variações desta letra de acordo com as tradições, mas a mensagem continua a mesma. Jesus é o sol de eterno fulgor. Não deixe de falar disso. Não deixe de falar dele. Ele nasceu e ele cumpriu a sua agenda para nos salvar da condenação e da morte. Os anjos cantaram, os anjos celebraram dizendo: glória a Deus nas alturas, hoje nasceu o Salvador. Exaltemos igualmente, glória a Deus nas alturas, porque nasceu o Salvador. Deus te abençoe. Obrigado, irmão Ricardo Albuquerque, e o seu devocional Meu Porto Seguro, sempre abençoando a gente aqui no Palavra e Viola, que continua com o nosso quadro Eco Musical. Hoje nós vamos ver curiosidades do pandeiro. O pandeiro é um dos instrumentos mais versáteis da música brasileira. Chegou ao país trazido pelos colonizadores, mas rapidamente se tornou essencial em ritmos como samba, forró e choro. Pequeno, leve e portátil, ele consegue marcar ritmo, criar efeitos de percussão e até produzir melodias com batidas diferentes. O timbre do pandeiro depende da tensão da pele, do material das platinelas e da técnica do músico. Com ele, é possível fazer batidas rápidas, suaves, marcadas ou improvisadas, quase como se fosse um mini conjunto percussivo em uma mão só. No choro, ele acompanha e dialoga com o bandolim. No samba, dá aquele balanço que faz todo mundo querer dançar. Do ponto de vista físico, o som vem da vibração da pele, que é amplificada pelo aro, enquanto as platinelas acrescentam um brilho metálico. É um instrumento simples, mas que exige muita habilidade e ritmo. É impossível imaginar a música brasileira sem ele, e cada toque carrega história, energia e alegria. O Eco Musical de hoje você viu, então, um instrumento muito comum da nossa cultura, o pandeiro. E é muito comum também a gente falar sobre finanças, administração pessoal. Está aqui o meu querido amigo Miguel. Ô, Vitor, prazer, Bem, meu querido. nós estamos aqui no sítio do Miguel, gravando o Palavra e Viola. Eu convidei ele para a gente poder falar um pouquinho de finanças pessoais. Esse é o programa do fim de ano. É um tempo de gratidão.
Mas, apesar de sermos gratos pela providência de Deus, tem muita gente que ainda está desorganizada nas suas finanças, por exemplo. E nós sabemos que a área financeira precisa honrar e glorificar a Deus também, Sem como dúvida. tudo na vida. Você tem alguma dica especial para a gente, para passar para o nosso público do Palavra e Viola, para o pessoal se organizar nas finanças a partir desse próximo ano? Sem dúvida. Quero dizer a todos que agora é um momento que as pessoas fazem votos de mudar de vida, às vezes seja do peso, ler mais a Bíblia, né, se consagrar. E por que não fazer um desafio de melhorar na área financeira? Como pode ser feito isso? O ser humano ele não é medido pelas posses que ele tem. Pelo menos Deus não olha dessa forma. Mas o que ele faz com o que Deus lhe dá? Que na verdade é um dom, uma dádiva de Deus, nós só somos mordomos das coisas que Deus nos dá. E que nós possamos, nesse ano vindouro, ser mais eficientes com os recursos que Deus nos dá. Inclusive investir em missões. É um bom momento, porque você tem que glorificar Deus em tudo, inclusive nas suas finanças. Muitas pessoas perguntam, dinheiro traz felicidade? A resposta é não. Só o dinheiro por si só não é responsável por isso. Mas a ausência dele traz sérios transtornos. Por isso que a Bíblia fala tanto de finanças e bens. São mais de 2.300 versículos. Haja a importância da área financeira nas nossas vidas, na vida do cristão. Que nós possamos então fazer um voto de equalizar, de reduzir as despesas desnecessárias e investir mais no reino de Deus, onde nós vamos colher por toda a eternidade. Muito bem. Tá aí a dica para esse próximo ano do Palavra e Viola. E nos próximos episódios a gente volta com mais dicas financeiras. Sem dúvida. Combinado? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tamo junto. E agora você fica por dentro das novidades e os lançamentos da editora Ezion. Como saber o que é certo ou errado? A resposta é clara. Deus revela o que é certo e errado em sua palavra. Tudo o que Deus é, pensa e faz é verdadeiro e certo. E só podemos conhecer essa verdade por meio de um relacionamento pessoal com Ele. Unicamente pela graça, por intermédio de Jesus Cristo. No estudo bíblico indutivo, Deus está certo, da série Pastoreio, escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, somos conduzidos a uma reflexão sobre ética cristã, baseada nos principais mandamentos de Deus, porque, apesar de nossas imperfeições, somos chamados a buscar uma vida que agrade ao Senhor. Venha até a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site www.editoraezion.com.br e compre agora mesmo. Deus está certo, um guia para viver à luz da Bíblia. Ezion, a sua editora missionária. Acesse www.editoraezion.com.br e veja lá todo o catálogo dos livros da melhor editora do Brasil. Chegou o momento de termos uma prosa com Deus. No Prosa com Deus de hoje, Jeremias 29, versículo 11. Versículo muito conhecido, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias escreve num contexto histórico pré-exílico. O povo de Deus, manchado pela idolatria, nos mais profundos níveis deste pecado, passaria então por um tempo de aflição muito grande. Mas veja bem, isso provocou neste povo um ensinamento de tal modo que nunca mais a prática idólatra foi vista nessa sociedade, nesse povo. Ou seja, o que Jeremias está nos revelando, que Deus disse a ele para dizer, o profeta nos diz que Deus, sim, nos permite passar por tempos difíceis, nos permite passar por tempos exílicos, mas para renovar em nós o compromisso e a fidelidade com o nosso Deus. Deus sabe o que fazer da nossa vida. Deus sabe como guiar a nossa vida. E o Salmo 139 diz que Ele determinou todos os nossos caminhos. Nessa confiança, nós queremos passar
essa mensagem para você no especial de Ano Novo do Palavra e Viola. Deus sabe, então, o que Ele tem ao nosso respeito. Paz e nada de mal, para nos dar um fim glorioso, aquele já prometido por Cristo Jesus. Que essa mensagem fique no seu coração e traga esperança para a sua vida. O Palavra e Viola segue com as notícias diretamente do campo missionário. A primeira parada da jornada missionária pelo Nordeste foi na Congregação Presbiteriana de Alpes Suíços, um bairro que fica na cidade de Gravatá, no interior de Pernambuco. Durante a visita, houve um momento de comunhão e alinhamento com as lideranças da primeira igreja presbiteriana de Gravatá, parceira da JMP, por meio do projeto 105 Brasil. O nosso alvo principal é a plantação de uma nova igreja, futuramente uma terceira igreja presbiteriana em Gravatá. E rogamos ao Senhor da Seara que Ele nos ajude, juntamente com a Junta de Missões de Pinheiro, para futuramente termos aqui em Gravatá uma terceira igreja presbiteriana, para a glória de Deus e também para ajudarmos as pessoas a entender e a conhecer o verdadeiro Deus que pode salvar e que pode agora trazer paz ao coração de cada um. A construção do templo está em fase avançada, com o espaço principal praticamente finalizado. O foco agora é a conclusão das salas que vão abrigar a escola bíblica dominical. O progresso do trabalho reflete o esforço do casal que atua como obreiro na cidade, o presbítero Josimar e a esposa Maria. Os dois são alunos do Instituto Bíblico do Norte, em Garanhuns. Um exemplo claro de como a sólida formação teológica, aliada à prática missionária, tem gerado frutos na plantação de igrejas no Nordeste. Temos aqui à frente o casal Josimar e Maria, que também são alunos do Instituto Bíblico do Norte, que se preparam como plantadores no IBN e, ao mesmo tempo, estão atuando ativamente no campo dessa congregação. Então peço a você que ore por mais esse projeto, ore pelo casal, pela formação deles, mas também pelo trabalho liderado por eles aqui nessa congregação. Essa parceria com a Igreja de Pinheiros tem trazido grandes experiências para a gente, coisas maravilhosas, temos aprendido muitas coisas da parte de Deus e, de fato, juntamente com os estudos, agregando lá no IBN, nós estamos colocando aqui em prática, no campo, né? Essa parte de missões, de evangelização, de proclamação da palavra de Deus. E tem sido maravilhoso, onde nós temos ido em casa, apresentar o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo Jesus. De volta aqui com Palavra e Viola, depois das notícias da Junta Missionária de Pinheiros. Fala, Bia, tudo bem? E aí, Quevedo, eu tô invadindo mais uma vez. Invadindo não, você é produtora. Quero agradecer também aqui o Luciano, nosso querido irmão, o Matheus também, que estão com a gente hoje aqui. Tá fazendo take dele, Matheus, é? Muito bom, então mostra o Lu aí, coisa boa. O Lu tá com a gente desde o início. Olha só. Com a gente, mas continua nosso querido amigo. Um beijo, Ivan. E o Lu tá com a gente desde o início. O Matheus chegou um pouquinho depois, essa é a nossa equipe da IPP-TV. E agora a Bia também aqui para reforçar o time do Palavra e Viola. É isso aí. Ô Bia, diz uma coisa pra gente. Um pandeiro bem tocado faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Se bem tocado, uma música legal. Ele é um instrumento completo. A gente viu no Eco Musical de hoje que o pandeiro, ele dá tanto o batuque, um gravão, às vezes também assim, quanto o agudo das platinelas. Abrange, assim, uma quantidade de frequências muito grande. Uma percussão completa. Doideira, né? Muito bom. Eu acho tão difícil tocar, sabia? É difícil mesmo, ainda mais com essas unhas aqui, é muito difícil. Eu acho bem difícil. Tem pandeiros, tem o couro sintético, tem pandeiros mais metalizados, né? E tem um pandeiro mais tradicional também. Muito bom. E dá pra usar pandeiro pra louvar a Deus, né? Com certeza. Se bem tocado, uma música certa, faz toda a diferença. É verdade, né? Qualquer tipo de música, né? Se carregar a mensagem certa, né? É isso aí.
Muito bom. Também acho. Muito bom a gente pensar nisso. Essa é a palavra e viola especial de Ano Novo. Eu gostaria de agradecer você por sua companhia. Ó, tá chovendo Ano Novo, hein, gente? Vocês estão ouvindo trovão. Por sua companhia e dedicação com a gente aqui. Bia, muito obrigado também. Eu que agradeço, foi um prazer te servir. A gente quer agradecer a IPPTV, que é essa casa tão generosa, que nos cede esse espaço para proclamar a palavra de Deus e conversar nessa conversa do interior do nosso país. Uma delícia. Beijo, né, Miguel? É, aqui a gente está no sítio deles aqui, nos recebeu também. E olha, muito obrigado. Se eu fosse citar o nome de todo mundo da IPPTV, eu deixaria muitos de fora, que é uma equipe grande. Uma equipe bem E cada gravação aparece um aqui, que é nosso amigo, para poder colaborar com a gente também. Hoje estão aqui o Luciano e o Matheus. E a gente quer despedir de você deste ano e renovar os votos do nosso compromisso de estar aqui trazendo uma música teologicamente correta e a palavra de Deus cantada e proclamada aqui nesse programa para o ano que vem. Glória a Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vou deixar com vocês agora um clipe da bondade de Deus que a gente fez lá no Alto Caparaó, nas montanhas, na divisa ali do Espírito Santo com Minas Gerais. A gente deixa esse clipe com vocês cantando a bondade de Deus, ao som da viola caipira. Feliz Ano Novo. Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado, viu? Feliz 2026. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Palavra e Viola.